Olá, amados, a paz de Jesus, aqui é o Renato, voltando com vocês mais uma vez no nosso canal Hora Teológica. Como vocês estão, tudo bem? Trazendo aqui essa obra sensacional. Nunca é tarde, né, para trazer uma obra antiga, mas sempre a gente passa algumas coisas e alguns tópicos que é necessário falar, que essa obra aqui ela aborda de uma forma espetacular, principalmente o autor, que é bastante venerado, respeitado, tá, e referenciado. Antes de a gente entrar nesse review, dá aquele like, dá curtida do nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ajude a gente a alavancar o nosso trabalho, divulgando, compartilhando nossos vídeos nos grupos que você faz parte, seja no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, ou no grupo de teologia da sua igreja, tá? E lembrando também, aciona o sininho das notificações. Você vai apertar o sininho, vai abrir aquelas 3 abas. A primeira opção de todas você aperta para não perder nenhum conteúdo novo que subir para o nosso canal, tá? Lembrando também, quer seguir a gente lá no nosso Instagram, sempre colocando coisas novas lá, obras que muitas das vezes não chegam aqui no canal, mas obras que estão aí no mercado, né, sendo lançadas, relançadas, ou obras que possivelmente devam ser traduzidas para o nosso cenário nacional. Só seguir a gente lá, Hora_Teológica, ok? Vamos lá. Dica de leitura, como falei, muita gente já conhece, mas é sempre bom aqui dar uma nova repaginada e relembrar essa obra. Estudos no Novo Testamento, uma obra aqui do Joaquim Jeremias, que é um teólogo, né, alemão, obra aqui da Academia Cristã. Vamos aqui para o review, deixa eu mostrar para vocês quantas páginas tem. E a gente aqui vai tratar do currículo dele e a gente vai para o sumário, que é um pouco extenso. Eu vou dar uma pulada um pouquinho. Aqui, ó, 452 páginas, contando aqui com a bibliografia. Joaquim Jeremias é sensacional, né? Um autor luterano. Deixa eu baixar um pouco aqui a câmera para facilitar o review. Bom, então vamos lá. Vamos para o nosso sumário. Vou dar uma pequena pulada aqui. Vamos quiser depois colocar o zoom na tela para facilitar, ficar mais perto, tá bom? Índice geral. Você tem aqui, ó, abreviaturas. Apresentação. Capítulo 1, o problema do Jesus histórico. Você tem a teologia querigmática, a significação central do Jesus histórico, a boa nova de Jesus e a pregação da igreja primitiva. Capítulo 2, o Pai Nosso na exegese atual, o Pai Nosso na igreja primitiva, o texto mais antigo, as 2 redações, a redação original, o sentido do Pai Nosso, a invocação do Pai, as 2 demandas em forma de desejo, as 2 demandas em forma de petição, a petição final. Capítulo 3, Sermão da Montanha. O problema, a concepção perfeccionista, um ideal inatingível, uma ética de emergência. Lembrando que tem algum texto aqui grego aqui, que eu não sou expert em grego, eu vou dar uma pulada, tá bom, irmãos? A origem do Sermão da Montanha, discurso em Mateus, texto paralelo, traduções diferentes, coletânea de sentenças. Vamos lá. Não sei se está bom para os irmãos conseguirem visualizar. Só um instantinho. Sermão da Montanha, Catecismo na Bíblia Primitiva, ó, querigma de daqui, conteúdo de daqui, suas formas e finalidades. Sentenças as sentenças separadamente. Tipos de sentenças, tudo isso tem um passado, qual é este passado, as consequências de suas premissas e um novo modo de vida. 2 enigmas se desvendam. Capítulo 4. A oração diária na vida de Jesus na igreja primitiva. A oração diária na vida do povo de Israel, o Shema da manhã e da noite, as 3 horas da oração. A oração diária na vida de Jesus na igreja primitiva. Na vida de Jesus na igreja primitiva. Você tem característica da ipsíssima vox de Jesus. Consciência que Jesus tinha da sua missão. Vamos lá. Lugar de origem deste título. Significado deste título. Deixa eu ver aqui. Mudança de significado do servo de Deus para filho de Deus. Interpretação cristológica do vaticínio de Deutero Isaías concernentes ao servo de Deus do Novo Testamento. Os testemunhos, posição que ocupava na igreja primitiva. Vamos lá. Tem muita coisa, hein? Resgate por muitos. O dinheiro como meio de resgate, boas ações como resgate, os ímpios como resgate, o sábio como resgate, Isaac amarrado como resgate, o justo como resgate, a vida do mártir como resgate, né?
Juízo final não haverá mais nenhum resgate. Os povos gentis como resgate, juízo final. Sobre o problema das fontes dos Atos dos Apóstolos, capítulo 7. O duplo juízo verbal dos apóstolos, as duas fontes paralelas de Harnack, em Atos 2:5, os sumários dos Atos dos Apóstolos, dois interrogatórios dos apóstolos, não são uma duplicação. Não são uma duplicação. A fonte antioquina dos Atos dos Apóstolos, de data da primeira viagem missionária. A fonte antioquina dos Atos dos Apóstolos, a data da primeira viagem missionária. Um sumário extenso demais, hein? Capítulo 8. Isto é meu corpo. A mesa comum, palavra de instituição em Paulo, Marcos, Mateus, Lucas, João e a síntese. Sentido das palavras de explicação, ideia do remanescente santo no judaísmo posterior e na pregação de Jesus, que é o capítulo 9. 10. Considerações em Hebreus. 11. Entre a sexta-feira santa e domingo da Páscoa. O 12 é o Abba. Abba no Antigo Testamento, judaísmo palestinense, Abba das orações de Jesus. Paternidade de Deus no Evangelho, oração do Senhor. 13. A morte de Jesus como sacrifício. A paixão da Epístola aos Hebreus na primeira Epístola de Pedro. 14. Justificação pela fé. Justificação e nova criação. 15. O verbo revelador, a forma literária do prólogo de João, o encadeamento das ideias. O sentido da designação de Jesus como Logos. Originalidade da mensagem do Novo Testamento. Qumran e a teologia. Analogias como a comunidade cristã das origens. O que separa os essênios de Jesus. Vamos lá. Separei algumas coisas para a gente dar uma lida. Vamos vai tratar aqui do Pai Nosso. Aqui, ó. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Ó. Quando se orava, fixemos bem, imediatamente antes da comunhão, e como elemento da liturgia eucarística, o Pai Nosso pertencia a essa parte do serviço divino na qual somente os já batizados podiam participar, a denominada Missa Fidelium. Isto que acabamos de afirmar a propósito de Jerusalém vale para toda a igreja primitiva. Em todas as partes, o Pai Nosso constituía um elemento integrante da solenidade eucarística, e sempre figurou, junto com o credo, entre os textos que se ensinavam aos catecúmenos, bem antes do batismo, bem como no caso de Cirilo, durante os dias imediatamente posteriores à recepção deste sacramento. Agora, olha essa parte. O Pai Nosso era ensinado por petição e logo uma palestra reuniu o conjunto. Os catecúmenos ou os neófitos, conforme o caso, aprendiam assim de memória sua fórmula, que logo deviam repetir em coro pela primeira vez em seu primeiro serviço eucarístico consecutivo ao batismo. A oração do Pai Nosso era, como temos visto, um privilégio reservado aos membros batizados da igreja. Por esse motivo foi denominada a oração dos fiéis. Não é à toa que a oração fala no Pai Nosso, né? Orareis assim. Por quê? Porque assim como Jesus resgata o seu povo a partir do sacrifício, faz com que esses que estavam presos no pecado serem filhos de Deus, irmãos com Jesus, no mesmo corpo. E aí, sendo filhos do mesmo Pai, depois de resgatados, teriam sim acesso e o privilégio de orar ao Pai Nosso. Ou seja, essa oração que hoje está tão banalizada, né? Qualquer um ora, seja infiel, fiel, seja qualquer religião, isso era apenas um privilégio, isso era ensinado para os membros, né? Novos convertidos, aqueles que já tinham passado pelo batismo e tudo mais, faziam parte da mesa, da ceia do Senhor e tudo mais. Não era algo que era específico, ensinado para qualquer outra pessoa, que não aqueles que conheciam o Senhor, que já eram regenerados. Então, hoje é uma oração aberta, né? Qualquer pessoa pode orar e tal, e não era assim no começo. Interessante. Vamos aqui para a página 195, que vai tratar sobre o resgate. E eu vou dar uma opinião aqui que talvez muitas pessoas vão se chocar, porque não sei se muitas pessoas já ouviram isso. Tratando sobre o resgate em várias esferas, né? E aqui ele vai falar sobre Isaac, amarrado como resgate, né? No Midrash de Cantares 1,14 se diz: um feixe de junça, né? Um feixe é Isaac, que foi amarrado sobre o altar como um feixe. A junça, Hakofar, ou Midrash, entende-se por resgate, porque ele expia os pecados de Israel. Assim, pois, o Midrash traduz, né, Ashkal HaKofar, Cantares 1,14, por um feixe de resgate, e aplica a expressão ao ato de que Isaac foi amarrado. Akeda. Este ato é o resgate pelos pecados de Israel.
Assim, pois, o que vale nesta passagem, por resgate diante de Deus, é um mérito vicário dos pais. Trazer até uma situação aqui interessante, só para uma consideração. Muitos hoje usam o símbolo de Isaac, né, como se fosse o Cristo, Abraão sendo o pai, não é isso? E muitas vezes usa até o jumento, né, que como uma simbologia, uma tipologia ali do Simão, né, Simão Cireneu. Só que, assim, ao meu ver, eu colocaria ali Isaac como uma tipologia daqueles, no caso dos filhos de Deus, né, do homem, no caso, caído. Por quê? Porque naturalmente, quem for perceber, Isaac está sendo imolado, certo? Como se ele seria Jesus, no caso, sendo imolado, se na hora da imolação, da expiação, ele foi substituído? Se é que Jesus substitui o ser humano de ser imolado, né, pelo pecado, então por que Isaac seria a tipologia de Cristo? Naturalmente ali seria a humanidade que seria imolada, e na hora, sim, o carneiro, algumas traduções, aparece o cordeiro que substitui Isaac de ser imolado. Então ali praticamente não é, na minha visão, Isaac não é a tipologia de Cristo, mas sim o animal que o substitui. Pensa bem nisso aí, irmãos. Outro ponto aqui eu vou deixar para vocês, está na página 316, deixa eu ver aqui. O Abba nas orações de Jesus, né? Aqui, ó. Sobre o Abba. Ainda não dissemos tudo o que é mais notável, é o fato de Jesus em suas orações se dirigir a Deus como ao seu Pai, servindo-se da palavra aramaica Abba. Marcos o afirma categoricamente no seu relato da oração do Getsemane. Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, todavia não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Que Jesus tenha utilizado esta mesma palavra Abba também nas suas orações prova-se por uma comparação das formas diferentes que a palavra Pai toma no grego ao lado do vocativo correto. Né? Encontramos no nominativo a função do vocativo que é incorreta. Estas passagens do vocativo e nominativo que aparecem no logion. Não só podem explicar sem se considerar o fato de que a palavra Abba, como veremos, servia correntemente no aramaico da Palestina do primeiro século, não só como invocativo, mas também para dizer o pai, status, no caso status, né? Digamos, enfim, sem contar, e variantes da palavra pai em grego, possuímos uma terceira peça que prova que Jesus dizia Abba quando orava. Essa aqui é uma coisa que chocava, né? Porque até mesmo os judeus não traziam essa intimidade nas suas orações. Então, até então, muitos estudiosos dizem que o Abba nunca tinha sido usado. Praticamente, Jesus que vai usar ali é uma singularidade ali, porque vai aproximar realmente os filhos de Deus do seu Pai. E aí, como ele sempre orava, dizendo, né, Pai Nosso, ele sempre orava Pai, chamando de Pai, os judeus não tratavam isso nas orações, principalmente no Antigo Testamento, onde vai tratar mesmo como Senhor, né, como soberano, como altíssimo, como eterno, mas não como Pai. Então, assim, tem muitas nuances interessantes que o Joaquim Jeremias vai trazer aqui. É uma obra que é um clássico, tá, irmãos? Recomendo. Quem encontrar, certo que é uma obra que você pode encontrar agora facilmente na Tenda Gospel, Livraria com Cristo. Não estou fazendo propaganda para ganhar nada, apenas para facilitar realmente que os irmãos venham adquirir com facilidade, e está num preço bastante justo, né? A Videira Verdadeira, Ebenezer e tudo mais. Tá, irmãos? Uma dica de leitura para vocês é sensacional. O estudo do Novo Testamento, Joaquim Jeremias, Academia Cristã. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe e até o próximo vídeo.